ao Supremo Arquiteto do Universo, que nos ilumine a mente para receber a mensagem que vai ser passada pelo nosso irmão Mário Monteiro Morgado. Alguns irmãos conhecem, outros não. Nosso irmão Mário Morgado, ele atualmente está como assessor especial para assuntos específicos na 33ª circunscrição do GOB, no Rio de Janeiro. É membro da augusta e respeitável loja simbólica União e Vitória, número 2622, do Rito Brasileiro, e fica no oriente de Angra dos Reis. É mestre instalado, exerceu diversos cargos em loja, também foi deputado federal. E vai nos brindar agora com essa palestra. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez é um prazer estar com todos vocês aqui. Se tiver o som ruim, vocês me avisam, por favor. Eu vou começar a apresentação aqui para vocês. Depois eu confirmo com vocês se vocês estão conseguindo ver direito, ok? No meio da apresentação, eu vou dar uma parada e a gente vai buscar um tour que vai completar um pouco essa apresentação. Enquanto está a apresentação, eu gostaria de ir comentando algumas coisas sobre como surgiu esse trabalho, né? Esse trabalho aqui surgiu, ele foi feito porque aqui na 33ª a gente, desde o início da pandemia, a gente faz tem reuniões com mestres instalados e com os veneráveis. E para comemorar o Dia do Maçom, que nenhuma das lojas da circunscrição tinha voltado, a gente resolveu fazer, então, um trabalho comemorativo. E, na época, os veneráveis pediram para que a gente preparasse esse trabalho e escolher o título. Então, a gente procurou estudar e fez esse trabalho. Além dessa apresentação, é a 4ª vez que faço essa apresentação, a gente vai aprimorando. Depois disso, a gente já assistiu algumas lives que vão completando isso aqui, a gente foi anexando, e hoje, com certeza, ela vai apresentar mais alguns detalhes aqui que os irmãos têm. Está todo mundo conseguindo enxergar aí? Posso começar, meu irmão João Dias? Pode sim, meu irmão, por favor. Bom, então hoje nós vamos falar do Ganso e a Grelha, a primeira potência maçônica da era da maçonaria especulativa. O Ganso e a Grelha, no começo, algumas pessoas falavam que era uma lenda, né? Mas, na verdade, ela é uma história e ela tem tudo a ver com a nossa história hoje atual, que é a era que a gente vive da maçonaria moderna, a maçonaria especulativa. Aqui uma mensagem importante para nós maçons: ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Está aqui, nós podemos estar juntos, nada mais justo de brindar os irmãos com essa frase para todos nós. Como a gente falou, então, essa aqui foi para comemorar o Dia do Maçom. Nós apresentamos e, diferentemente de ficar falando um pouco da maçonaria brasileira, a gente vamos buscar as nossas raízes históricas, que vem, então, a história do Ganso e da Grelha. E aí a gente tem que lembrar dos nossos primeiros membros da ordem, né? Que, na verdade, os maçons, antigamente, eles vinham do quê? Das corporações de ofícios, os pedreiros, as pessoas, os artesãos, principalmente especializados na área de construção. Aí está a foto. E a gente tem principalmente aí algumas ferramentas de ofício nosso. E aqui já começa um primeiro detalhe. Nós somos livres e de bons costumes. E vários irmãos, falam livres. O que significa livre? A gente é livre para a gente pensar, concordo. Mas a expressão verdadeira, pedreiros livres ou maçons livres, vinham da natureza itinerante, quer dizer, os pedreiros não tinham apego a nenhuma obra, a nenhum feudo, a gente chamava antigamente. Então, eles tinham uma livre circulação, eles podiam circular bem. Por isso que vem a expressão pedreiros livres. E
A história começa mais ou menos no século XVI. É quando a gente começa a passar da maçonaria, operativa para a maçonaria especulativa, onde a maçonaria começa a admitir outras classes que não os trabalhadores, artesãos, pedreiros. E nessa época, isso aí começou, essa migração começou na Inglaterra, em meados do século XVII. Vale aqui relembrar que naquela época não existia venerável mestre. Não existia mestre maçom, ou mestre instalado, como nós somos hoje. Só existiam 2 graus. O grau do mestre maçom, naquela época, ele apareceu do século XVIII, por volta de 1724. Antigamente só existiam aprendizes e companheiros. E se elegia, na época, na Inglaterra, o companheiro mais antigo, ou, dependendo, o chefe da obra, né, ou o próprio dono da obra, que eles chamavam nas lojas inglesas Lord Captain ou Noble Chief. E ele era o mais experiente para tocar a loja. E também nessa época, na época da maçonaria operativa, nós não tínhamos um grão-mestre maçônico. As lojas, elas operavam independentemente. E aqui vai tomando forma essa história. Eles não tinham eles não necessitavam uma coordenação, eles eram pedreiros livres. O primeiro grão-mestre da maçonaria moderna, ele surgiu em 1717. E ele surgiu justamente para fundar a primeira grande loja, que é a primeira grande loja inglesa, que é da grande loja, que na época chamava Grande Loja de Londres, de Westminster, que depois veio a ser a United Great Lodge of England, a grande loja da Inglaterra, ao qual o Grande Oriente do Brasil está ligado. E estamos há mais de 300 anos, aqui 100 anos, mas é mais de 300 anos. E aqui é o primeiro grão-mestre do mundo, na era moderna. E pouco se escuta falar dele. Nós vamos voltar nesse assunto, por que pouco se escuta falar dele? Tá? Anthony Sauer. Muito pouco, inclusive na própria Inglaterra, tem muito pouco detalhe sobre esse nosso irmão. Foi o primeiro grão-mestre da maçonaria da era especulativa. Aqui, quando nós estamos falando do nosso irmão José Rodrigues, aqui era a foto do local da casa de cerveja, da casa da cervejaria O Ganso e a Grelha. E elas, como que funcionavam as lojas? As lojas, antigamente, elas funcionavam em tabernas, ou estalagens, que forneciam vinho, comida e hotelaria. Elas também eram chamadas de alley houses. Mas por que eram chamadas de alley houses? Porque elas tinham uma cerveja escura, pesada e amarga, que até hoje os ingleses gostam muito dessa cerveja pesada, não seria essa, não sei se essa é a cerveja preta, que era uma cerveja preta portuguesa. As 4 lojas que formaram, vocês podem ver, olhem os detalhes que nós ainda teria um subsolo, teria aqui onde funciona a taberna, aqui onde era a loja, mas vamos voltar. Aqui, dos pedreiros livres até aqui tudo bem. Aqui, a partir do século XVI, era a classe especulativa, quando ocorreu, então, a gente começa a explicar um pouco da parte a maçonaria especulativa no meado do século XVII. Explicamos sobre, antigamente não existia mestre instalado, as lojas eram dirigidas pelo companheiro mais antigo e experiente, o próprio dono do terreno. E eu queria que os irmãos guardassem esse detalhe aqui na cabeça, por que era isso aqui, o próprio dono, isso aqui tem alguma coisa a ver com a parte da Inglaterra, de Londres. E antigamente o companheiro mais antigo que dirigia a loja era chamado Lord Captain ou Noble Chief. E não existia grão-mestre. Na época não existia um grão-mestre, as lojas eram livres e não cabia uma condenação. E aí, foi em 1717, vocês estão assistindo, se por acaso parar para interromper o compartilhamento, vocês me avisam, por favor. Foi eleito por 4 lojas inglesas, que formou a primeira grande loja, que era chamada de Grande Loja de Londres e Westminster.
e depois ela foi chamada Grande Loja Unida da Inglaterra, United Great Lodge of England, ao qual o Grande Oriente do Brasil está ligado há mais de 300 anos. E esse aqui, pouco se escuta falar, Anthony Sauer foi o primeiro grão-mestre eleito, que foi em 1717. Todo mundo está vendo, meus irmãos? Tá ok, meu irmão João Dias? Tá ótimo, senhor. Aqui, nós estamos vendo a foto de como que era as lojas maçônicas. Na verdade, as lojas maçônicas elas funcionavam em tabernas. E aqui vale um ressalto, daqui a pouco nós vamos mostrar isso aqui, mas eu vou falar sobre o que elas funcionavam em tabernas ou estalagens. As tabernas, antigamente, elas funcionavam em praticamente 5 andares. O subsolo para resfriar o vinho, ou a cerveja, o bar, que ficava na parte de baixo, a taberna propriamente dita, a primeiro andar, que era onde funcionavam as lojas, geralmente lojas muito pequenas, em torno de 20 e poucos metros quadrados, e os 2 andares onde os irmãos dormiam. Essas tabernas funcionavam em lugares muito próximos aonde os irmãos trabalhavam. Por isso que os irmãos eram os pedreiros livres, que eles não tinham apego, quer dizer, eles não se prendiam a nada. E eles fundavam as lojas maçônicas justamente perto, para quê? Porque eles poderiam comer, conversar e se reuniam todo dia para discutir os diversos assuntos, inclusive futebol. Um dos detalhes aqui sobre a cerveja, né, que eu já falei, cerveja escura, pesada e amarga, que é uma cerveja semelhante à cerveja preta portuguesa. A loja, essas 4 lojas que se reuniram e formaram, a primeira é a Ganso e a Grelha, ela era mais antiga, ela tinha 26 anos. Detalhe, meus irmãos, essas 4 lojas, nós vamos ver, elas eram lojas fundadas recentemente. A mais antiga, que era a Ganso e a Grelha, ela tinha 26 anos. E ela ficava onde? Na região da Catedral de São Paulo. Vocês podem ver, não sei se os irmãos estão vendo aqui, tem uma região rosa, foi a região onde ocorreu o grande incêndio em 1666, em Londres. As casas eram todas de madeiras, e aí, nessa época, os pedreiros, ou os maçons, eles tinham um grande valor, e eles estavam construindo toda essa região, inclusive a Catedral de São Paulo. Hoje, a loja Ganso e a Grelha, ela não existe, ela é chamada de loja de antiguidade, e ela é número 2, porque a número 1 é a Grande Loja Unida da Inglaterra. A segunda loja é a loja Coroa, é a cervejaria da Coroa, e ela funcionava perto da Drury Lane. Ela bateu colunas, não tem muito bem especificado, entre 1736 e 1738, Em 1752, a Loja Unida da Inglaterra tentou fazer a restauração, mas não foi conseguido, ela foi rejeitada, então ela não existe mais. A terceira loja é a Macieira, ela era chamada Lodge of Fortunes and Old Cumberland, número 12, e se reunia na taberna Apple Tree, taberna da Macieira. Essa loja deu para a Grande Loja Unida da Inglaterra o primeiro grão-mestre, o Anthony Sauer, que a gente já falou, e seus 2 vigilantes. Ela era uma loja operativa e contaria com bastante irmãos artesãos entre os seus membros, que era a loja operativa, antigamente. E a última das 4 é a Taça e a Uva, que era uma loja de Westminster, não é de Londres. E hoje ela se chama Royal Somerset House and Events Lodge, número 4. A data de criação é desconhecida, mas ela é uma das lojas de 1729. Aparece que ela foi fundada entre 1712 e 16. E, ao contrário das outras lojas, ela já não era mais uma loja operativa, ela era formada de grandes maçons aceitos, que eram engenheiros, pesquisadores e cientistas. 10 eram nobres eram pessoas ricas, né? E daí essa loja deu o terceiro 4 grão-mestre para a Grande Loja. E aí vocês podem ver que essas três lojas tinham mais ou menos as 3 primeiras lojas, a Ganso e o Grelha. A Ganso, a Grelha, a Coroa e a Macieira tinham aproximadamente 20 membros, enquanto que a última loja tinha 70.
E, como a gente já falou, a juventude das lojas, né? Elas tinham formado de 3 a 4 anos, a mais antiga tinha 26 anos. São curiosidades de onde surgiu. E quando é que ela surgiu, né? Quando começa a formar a grande loja? Ela começa a formar a grande loja na comemoração do dia de São João Batista, no 3º ano do rei Jorge I, 1717. E onde é que ela começou a ser formada? Na reunião anual, na Assembleia Anual e Festa dos Maçons Livres e Aceitos. E ela foi realizada onde? Na taberna O Ganso e a Grelha. E aqui a gente começa a contar um pouco sobre a taberna O Ganso e a Grelha. A famosa cervejaria O Ganso e a Grelha. Ela ficava, como a gente já explicou, no pátio da Igreja São Paulo, onde os pedreiros estavam reconstruindo toda, além da igreja, que tinha pegado fogo, estavam construindo as casas da época que tinha um grande incêndio de Londres. E ela ficava, na época, no centro nervoso de Londres, onde se tratavam assuntos de negócios, justiça, paz, reunião dos clubes, que estavam na evidência, que naquela época já era o século XVIII. Aqui temos uma foto dos irmãos, né, reunidos, os maçons, e eles durante muitos anos, até depois, até do século, quase perto do século XVIII, eles continuavam se encontrando, eles bebiam, e comiam, fumavam, e discutiam assuntos da loja, tá? Na verdade, o Ganso e a Grelha se contava no canto noroeste da Catedral de São Paulo, e hoje se encontra uma das insígnias mais fantásticas de Londres, que é o Ganso e a Grelha. Por que essa cervejaria se tornou ela é muito importante para Londres? Porque era nessa cervejaria que se encontrava a Sociedade de Músicos, e os seus brasões eram uma lira de Apolo e um cisne, que depois foram transformados pelos maçons em um ganso e uma grelha. Isso aqui também tem um detalhe, por que se transformou. Na verdade, essa cervejaria tinha esse símbolo. Vocês estão conseguindo enxergar? Está perfeita a apresentação, meus irmãos? Está ok? Meu irmão João Dias, está ok? Está sim, meu irmão. Prossiga. Aí, esse é o brasão da Sociedade dos Músicos. E os maçons, na época, quando voltaram para a construção, eles mudaram para o Ganso e a Grelha, até por uma piada, porque eles não achavam muito legal para a maçonaria ter o brasão, né? O cisne e a lira. E como eu já expliquei, essa taberna ela tinha 5 níveis, 3 pisos, um piso e um porão, e a maior sala onde se encontravam os maçons, ela tinha aproximadamente 28 metros quadrados. Imagina a gente reunir cerca de 130 irmãos numa sala de 28 metros quadrados. Eu não sei se teria 130, mas tinham aproximadamente 100 maçons ali. Hoje tem pouca documentação dessa loja, e ela viveu até cerca do século XVIII, no final do século XVIII, e hoje ela não existe mais, esse prédio, segundo o que se encontra na biblioteca da Grande Loja. O prédio foi demolido, e no edifício que se encontra o lugar possível uma lápide com a informação do que aconteceu, o local e estabelecimento original. E essa lápide foi entregue na época da comemoração do solstício de verão da Grande Loja Unida da Inglaterra. E ela, com o tempo, como é que os irmãos se uniam? Que era o ágape. Na verdade, como eles tinham que trabalhar no final da sua jornada, o que nós aqui chamamos de happy hour, para eles encontravam para beber cerveja, discutir assuntos e fazer suas refeições. E a maioria esses maçons trabalhavam na construção da igreja de São Paulo. Essas refeições, onde eles socializavam, eram chamadas de tascas. Tá? É o sustento, o alimento, afinal, o instinto de se alimentar, né? E nessa loja, onde se reuniam os maçons? Se reuniam no primeiro piso, como a gente já falou,
e onde abrigava tomou o nome e o símbolo da loja. Então, na verdade, a história do ganso e da grelha vem justamente da onde surge a primeira grande loja da era moderna, da era da maçonaria especulativa. Tá? Foi ali onde foi formado em 1717. Tá? Por que ela chamava-se loja a Ganso e Grilo? Elas não chamavam da loja da antiguidade porque os maçons, ou na época os pedreiros, eles não tinham, eles não eram, a maioria era iletrada, analfabeta, então eles conheciam pela cervejaria, pelo nome da cervejaria. Por isso que antigamente, na época da maçonaria operativa, a maioria das lojas, principalmente na Europa, eles eram conhecidos pelos nomes das cervejarias. E como a gente explicou, né, como ela era, essa cervejaria era conhecida como a Harpa e o Cisne, e de uma sociedade musical, os maçons, até por uma sátira a esse nome, mudaram para o Cisne, o Ganso e a Grelha. Em 1729, essa loja, o Ganso e a Grelha, mudou para a loja de antiguidade, número 1, Lodge of Antiquity, e depois veio a ser, em 1814, a loja Antiquity número 2, por causa da Grande Loja Unida da Inglaterra. Ela fez várias sessões maçônicas em várias tabernas. Em 1865, ela se estabeleceu na residência número 60 da Great Green Street, onde atualmente é Freemason Hall de Londres. Eu vou passar aqui um tempinho, vou mostrar um negócio aqui para os irmãos. Eu espero que os irmãos eu consiga. Olha, isso aqui, se os irmãos quiserem, na apresentação, vocês podem visitar esse site. Observem o detalhe do início. Essa aqui é a loja Unida da Inglaterra. Olha o que ela vai apresentar agora. O Ganso e a Grelha. É aqui que começa a história. Em 1717, aqui começa a história da loja Unida na Inglaterra. Aqui, meus irmãos, são 8 minutos. Eu peço aos irmãos que depois procurem, entrem, está na apresentação, e procurem o site, vejam, vale a pena assistir, é muito legal, e aí fala o início da loja O Ganso e a Grelha, que é onde começa a história da Grande Loja Unida da Inglaterra, começa a história. E 4 detalhes marcaram, porque foi decidido que a respeitável loja Ganso e a Grelha, ou Goose and Gridiron, foram escolhidos para ser a norma que a loja que seria conhecida pela sua loja, né, por esse nome. É o cerne da criação que hoje nós estamos vivendo, da criação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Na época, estava começando a maçonaria especulativa, então eles começando a aceitar novos membros. Eles aceitaram a grande loja, a respeitável loja, o Ganso e a Grelha. Eles aceitavam, eles tinham a franca e sã fraternidade estabelecida na loja. Então, eles faziam bem para as outras pessoas, e as outras lojas também, e eles queriam organizar isso aí. Um outro detalhe, começa a mudar o perfil operativo, começa o perfil especulativo, tá? E eles se encontravam nas refeições. Mas por que foi escolhida a loja O Ganso e a Grelha? Porque ela estava no cerne de Londres.
aonde estavam as maiores discussões e os maiores assuntos políticos, esportivos da época, como a gente já falou. E era uma cervejaria. Só que detalhe, é uma lojinha bem pequena. E ela hoje deu para nós o que a gente vive no nosso dia a dia. A grande loja da Inglaterra, ela estipulou o início, marcou o início e elegeu o primeiro grão-mestre, o grão-mestre adjunto e o segundo grão-mestre adjunto, e ali começa a história que nós usamos até hoje, que é a maçonaria especulativa. Infelizmente, no final do século XIX, essa loja foi demolida, tá, meu irmão Zé Rodrigues? Foi no final do século XIX. Mas o emblema está lá. E esse é o emblema, hoje, da loja O Ganso e Agrelhas, que vocês, os irmãos, puderam observar lá na apresentação do tour da Grande Loja Unida da Inglaterra. Mas como foi escolhido o grão-mestre? Uma loja tão pequena, de 28 metros quadrados. O mestre mais antigo, que era o companheiro mais antigo, propôs uma lista de candidatos, aonde elegeram para a maioria das mãos levantadas, Anthony Sowers, cavalheiro, grão-mestre. Jacob Lambal, carpinteiro, e o capitão Joseph Eliot, seus grandes vigilantes, que eles foram investidos e começaram a trabalhar. E, como a gente já falou ano passado, pouco se sabe sobre Anthony Sowers. Mas por quê? E aqui a gente escreve muito pouco. Já sabe que ele nasceu em 1672, morreu em 1742, depois ele foi o segundo grande vigilante, e membro segundo grande vigilante da Grande Loja, membro da Old King's Arms Lodge, número 28. Ele ficou muito apertado, ele sofreu várias sanções por participar de reuniões legais de maçons descontentes, e aqui eu gostaria que os irmãos guardassem esse detalhe, porque a gente vai falar um pouco da história, o início da história da Grande Loja. Hoje se fala muito sobre o descontentamento das lojas no Brasil e no mundo, e nós estamos falando do início do século XVIII. Tá? Vocês vão ver que os irmãos naquela época também promoviam isso. Tá? O Anthony Sowers foi repreendido porque ele chegou a participar de alguma dessas lojas que estavam descontentes com a autoridade da Grande Loja. E depois ele teve situação difícil, ele foi ajudado pela Old King Arms Lodge, tem aqui algumas datas. E por que pouco se sabe? Porque ele era um maçom operativo. Ele era uma pessoa, ele não era um lorde. Então, muito pouco se sabe sobre Sowers. Tem alguma coisa só na Grande Loja Unida da Inglaterra, mas é muito pouco, mas ele não correspondia aos padrões de nobreza que a maçonaria desejava apresentar. Detalhe interessante, né? Um marco tão interessante para nós temos pouco sobre o nosso primeiro grão-mestre mundial. Por que essas lojas, então, a gente já tem da onde vem a história O Ganso e Agrelha. Foi aonde se reuniu, aonde se formou a primeira grande loja, que foi a Grande Loja Unida da Inglaterra. Ela foi fundada em 1961 e foi unida pelas quatro lojas que a gente já falou, e formando a Federação das Lojas, que foi chamada Grande Loja de Londres Westminster. Aqui eu vou passar alguns detalhes sobre a Grande Loja Unida da Inglaterra. Hoje, a principal obediência maçônica, ela tem mais de 200 mil maçons, 7 mil lojas, inclusive não só no Reino Unido, mas espalhado por outros países. Inclusive, irmãos nossos já visitaram lojas em outros países que pertencem à Grande Loja Unida da Inglaterra. Uma obediência que é regular para a Grande Loja da Inglaterra, permite que ela seja reconhecida pelo outro mundo, mas aí fica o seguinte, né? Quando eu fiz esse trabalho, depois conversando com alguns irmãos, mas a Grande Loja surgiu de
Morgado, surgiu de uma dissidência dos irmãos irlandeses e escoceses. Eu fui aprofundar um pouco mais disso aí, eu acrescentei esse detalhe à apresentação. Na verdade, quando foi formada a grande loja de Londres, Westminster, alguns maçons estavam descontentes pela forma como com a aristocracia estava sendo tocada a grande loja da Inglaterra, a grande loja de Londres e Westminster. E esses maçons, eles não eram afiliados em suas lojas, foram referidos, eles tinham uma loja, uma especificidade, que eram os maçons operativos. E eles se intitulavam como maçons antigos, ou São João Maçons, São John's Lodges, as lojas de São João. Entre o período, a grande loja, a loja de Londres, Westminster, ela foi formada em 1707. No período de 1730 a 1740, aumentou muito a antipatia com a grande loja de Londres, Westminster. E aí foi por causa das grandes lojas dos irmãos que pertenciam às grandes lojas da Irlanda e da Escócia. Porque os irmãos que eram irlandeses e escoceses, quando visitavam Londres ou moravam ali dentro, observavam, quando frequentavam as lojas que estavam filiadas à grande loja maçônica de Londres e do Westminster, que o conceito maçônico estava sendo deturpado e estavam sendo desviados substancialmente das antigas práticas da maçonaria, principalmente a caridade. E isso aí, com o tempo, foi tomando um vulto muito grande e muitas lojas acabaram migrando para as lojas não afiliadas, né? E aí se formou, então, a segunda grande loja, que eles chamavam na época da grande loja rival, a grande loja da Inglaterra, de acordo com as antigas instituições. E esses maçons antigos, eles falavam que eles praticavam a forma mais antiga, e, portanto, a mais pura da maçonaria. Eles chamavam a grande loja da grande loja dos antigos. E os maçons das grandes lojas antigos chamavam a grande loja de Londres e de Westminster da grande loja Premier, e chamavam os irmãos pelo nome pejorativo de modernos, para distinguir eles. E com isso passou-se quase um século, quase 100 anos, até que em 1809 a grande loja de Londres, do Westminster, os irmãos chamados modernos, nomearam a loja de promulgação, para voltar aos rituais antigos que eram praticados da Escócia e da Irlanda, especialmente os rituais antigos. E aqui começa o processo efetivo da formação da grande loja unida da Inglaterra, que ela veio ser o quê? Se juntaram à grande loja dos antigos com a grande loja de Londres e do Westminster. E para isso foi um processo muito longo. Começou em 1809 e ela terminou em 1813, quando então foi formada efetivamente a grande loja unida da Inglaterra. Só que tem um detalhe: esse processo começou lá atrás, em 1717, com a formação da grande loja. Entenderam, meus irmãos? Então, a formação da grande loja, a primeira grande loja, surgiu em 1717. Depois começam a aparecer as dissidências. Tá? Por causa, principalmente, que os maçons operativos não aceitavam a entrada dos maçons não pedreiros, né? Pelos seus conceitos de iluminismo. E vocês acham que parou por aí essas dissidências? Não, meus irmãos. Foi eleito, então, o Duque de Sussex, que até hoje é eleito, né, para ser o presidente da Grande Loja da Inglaterra, que era o filho mais novo do rei George III. Ele tentou unir o máximo a maçonaria, mas pelos seus negócios autocráticos, ele não conseguiu e acabou se criando uma nova grande loja de Wigan, no noroeste da Inglaterra. Mas que isso foi se juntando depois, voltou-se tudo para a grande loja, mas graças, com o tempo, na revisão trimestral do maçom que acontecia, onde o principal ponto foi a caridade.
E em 1870, a maçonaria inglesa, então, torna-se uma expressão perfeita para as aspirações das classes médias iluminadas, devido já à entrada dos iluministas, os engenheiros e outros irmãos, que a gente já vai ver agora. Porque quando as lojas começam a formar, foi quando começam a entrar os irmãos que não eram os operativos. Apesar dessa criação da grande loja, que é a grande loja de Londres, Westminster, cada loja tinha o seu presidente próprio, que hoje é o venerável, mas naquela época, como a gente já falou, era o companheiro mais antigo, mais experiente. E ela foi formada, então, em 1717, nas festas de São João Batista, quando as 4 lojas se uniram na taberna o Ganso e a Grelha, na praça de Igreja de São Paulo, em Londres. Tá ok, meus irmãos? E aqui começa a primeira grande loja. E esse foi um dado passo, a loja se formou a federação única sob um único grão-mestre, que pouco se sabe sobre dele, né? E que rege toda a maçonaria especulativa até hoje. Mal eles sabiam que isso preconizou o futuro da maçonaria, né? E hoje se reúnem federações designadas por grandes lojas ou grandes orientes, depende da designação da quantidade dos ritos utilizados, né? O trabalho filiados a essa obediência. Inclusive, outro dia nós falamos numa live do Bob do RJ, nós temos 8 ritos, né? 7 ritos no Grande Oriente do Brasil. É o que tem mais ritos presentes. O importante dessa história é que, depois de 1717, veio a surgir a Constituição da Maçonaria, pelo Dr. James Anderson, em 1723, a Constituição de Anderson. E aqui nós destacamos 2 principais baluartes da maçonaria: a proibição de temas políticos e sectários religiosos no interior da loja, que muitos irmãos questionam por que a gente não discute temas religiosos e políticos, de onde que vem isso, né? E o segundo é a exigência do membro possuir a crença no Ser Supremo. E depois de mais de 30 anos, a maçonaria já tinha se espalhado em quase todos os países da Europa, das principais colônias americanas e asiáticas, e, sem sombra de dúvidas, é o princípio do século XIX, a maçonaria se tornou-se uma instituição global, participando ativamente dos acontecimentos políticos, intelectuais e religiosos. Mas por que escolheu-se essa data da fundação, em 24 de junho? Porque era o solstício de verão. Na Europa, é o solstício de verão. É onde eles fazem a grande assembleia anual de verão, onde eles fazem os ágapes deles, que aqui a gente usa para fazer os nossos jantares ritualísticos. Para nós, é o solstício de inverno. Nosso solstício de verão é em novembro, no final de novembro. Essa união das lojas consolidou a maçonaria moderna, ou que a gente chama de maçonaria especulativa, que ela começou-se, a data real começou-se, então, com a iniciação do primeiro maçom não operativo. Agora, vocês observam o seguinte, foi na Escócia, e os irmãos escoceses não aceitavam os irmãos não operativos, né? O primeiro nome maçom que marca o início da maçonaria especulativa é John Bowers, na St. Mary Chapel Lodge, número 1, de Edimburgo, na Escócia. E se vocês forem procurar na bibliografia, pouco se fala de John Bowers, mas se fala muito da iniciação de Sir Robert Moray, em 1641, que é um membro da Royal Society de Londres, e Elias Asbury, uma loja situada em Warrington, na Inglaterra, em outubro de 1646. E eles, juntos, esses 2 últimos irmãos, Robert Morrow e Elias Asbury, estavam muito próximos ao iluminismo, que proporcionou informações interessantes sobre a natureza primordial para a gente, para a maçonaria. E eles foram os fundadores da Royal Society de Londres, que eram formados por vários grandes arquitetos, cientistas, e aqui eu gostaria de destacar 2, que é Benjamin Franklin, que tem os estudos sobre a tempestade elétrica, e Edward Stones, da casca do salgueiro, ele formou o que a gente toma até hoje, que é a aspirina, que é o descobrimento do ácido acetilsalicílico, a aspirina.
e é um dos medicamentos mais utilizados no mundo inteiro. E aqui começa a transformação da maçonaria. Ele foi lento, sofreu grandes óbices, como a gente já viu, mas que trouxe para a gente, além dos mestres de ofício de construção, também nobres, cientistas e profissionais liberais. Inclusive, eu posso falar de mim, eu sou não um profissional liberal, mas sou um profissional, não sou um mestre da construção, um cientista, sou um físico, entre outros irmãos que estão aqui. E dentro desse contexto, a gente pode destacar o seguinte, que corrobora que, na verdade, a grande loja maçônica da Inglaterra, ela surgiu, foi em 1717, a grande loja da Irlanda em 1725 e a grande loja da Escócia em 1736. Então, quando começam, então, a história dos irmãos da Irlanda e da Escócia acharem que a grande loja da Inglaterra, de Londres e Westminster, não está usando os preceitos da maçonaria operativa. Depois temos também a formação do Grande Oriente da França e a grande loja dos Estados Unidos, 1728 e 1730, respectivamente. E, como eu falei no início da minha apresentação, isso aqui foi para a apresentação do Dia do Maçom. E eu termino, como a gente comemorava o Dia do Maçom, que é 20 de agosto, um detalhe interessante, que no Brasil essa data é comemorada dia 20 de agosto, nos Estados Unidos dia 22 de fevereiro. Mas essa data, dia 20 de agosto, ela vem do quê? De uma sessão histórica das lojas maçônicas, todos os irmãos conhecem muito bem essa história, da loja maçônica Comércio e Artes, de União e Tranquilidade, na cidade do Rio de Janeiro, onde o nosso irmão Gonçalves Ledo fez um grande discurso pedindo a independência do Brasil. Mas, na verdade, essa data, pela ata, está registrada como o 21º dia do 6º mês do ano da verdadeira luz, 5.822. Se a gente for pegar essa data, a data do calendário maçônico, ela seria dia 9 de setembro. Mas, na verdade, ela foi convertida pelo calendário gregoriano, então ela seria equivalente ao dia 20 de agosto, que é onde a data oficializada pelo artigo 179 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, tornando o dia 20 de agosto o dia do maçom. Bom, meus irmãos, aqui tem a bibliografia que a gente estudou, é isso. Se os irmãos têm alguma coisa para falar, ou têm alguma pergunta, estou aqui disposto para aprender também um pouco mais, algum comentário que os irmãos queiram fazer. Meu irmão João Dias, tem aí, pode ficar à vontade. Espero que os irmãos tenham gostado. Eu já disponibilizei para o meu irmão João Dias a apresentação, fiz umas pequenas correções, eu vou passar para o irmão João Dias e para o irmão César, para disponibilizar para todos os irmãos que assim o quiserem. Meu irmão Mário Morgado, obrigado aí pela excelente explanação. E vamos abrir para os irmãos que, de uma maneira bem assim, rápida, possa fazer o questionamento e para que nós tenhamos tempo suficiente, não avancemos noite adentro. Excelente. A palestra em si, quer dizer, ela é extremamente elucidativa, porque o maçom, comigo, lógico, a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que tem que estudar, né? Mas, normalmente, o maçom, quando entra na ordem, ele quer conhecer os segredos da maçonaria, ele quer se conhecer os mistérios da maçonaria, ele vai indo, e não pega o rabicho, que é justamente a história da maçonaria, por que a maçonaria existe, como é que ela aparece. Então, essa palestra é extremamente elucidativa no sentido histórico, é isso mesmo, muito bacana. Isso aí é uma matéria que todos os maçons deveriam ter em mãos, independentemente de Constituição, quer dizer, conhecer a história da maçonaria. E você, com poucos minutos, você dá a informação completa, que todo maçom deveria conhecer. Muito obrigado pela palestra, viu? Obrigado, meu irmão. Eu acho que tem bastante espaço para a gente aprofundar mais alguns detalhes. Eu deixo aí bibliografia, os irmãos, se puderem me ajudar, a gente pode aprimorar mais um pouco. Eu sinto falta da gente não conseguir ter um detalhe que o nosso o primeiro promesse, e o que me choca um pouco, perdoe os irmãos, mas saber que o irmão não tem detalhe porque ele não era um nobre, quer dizer, acho que nós temos ainda bastante a aprender, e a gente vê dos nossos irmãos do passado.
Desculpe se eu estou falando alguma coisa errada. Meu irmão Wilson, tem alguma pergunta a fazer, meu irmão? Ô, João, fiquei, como se diz, né, satisfeito demais, porque o conhecimento morgado aí com relação à evolução, nós falamos de 1600, gente, nós estamos no século XXI, é uma coisa maravilhosa, nós estamos falando aí praticamente 400, 500 anos de história, é uma coisa assim maravilhosa, né, como o nosso colega colocou aí. Eu acho o seguinte, a evolução dos ritos, né, vamos falar do tanto moderno, como foi bem citado, por que hoje entendo agora por que é o moderno, é o antigo aceito, né, no caso do escocês aí. É uma coisa interessante, a gente só via falar, mas não, hoje não, você, Morgado, tratou com muita mestria, tá? Fico satisfeito em poder ter essa alegria de conviver com essas informações para nós. Isso, como o nosso irmão colocou, o iniciado, por exemplo, que está iniciando a maçonaria, ele deveria começar a ler isso aí para começar, não chegar a mestre para saber disso, mas eu acho que alguma coisa lá no iniciado para ele saber o que é uma maçonaria, o que é história. É lógico, talvez determinadas coisas não poderiam se abrir muito, mas a evolução, eu falo assim no contexto mais didático, né, mais de escola, porque se a gente for aprofundar, vai ser, como se diz, o companheiro, né, não aprendiz, mas o mestre. Mas não retoque só para a pessoa entender o seguinte, olha, a maçonaria não nasceu de um dia por outro, não. Existe isso, como você colocou bem, não precisava ser um lorde, não precisava ser, né, um aristocrata, mas você vê que são pessoas simples lá, como os pedreiros, né, as pessoas que tinham algumas profissões que não eram tão tantas na época, como se diz, direcionadas, né? Mas todo mundo tinha uma coisa interessante, que era a caridade, muito bem colocada aí, que era um objetivo de quê? De pátria, de ordem, né? Sinceridade, humanidade, quer dizer, isso tudo flui no objetivo de que os irmãos, hoje a gente tem essa simbiose de maçonaria, realmente, poder dar uma mão, como se diz, dois maçons, quando batem as asas, né, voam, um sozinho não voa, né? Então, quer dizer, esses conhecimentos, essa profusão de informações, isso é maravilhoso. Isso, hoje, amanhã eu estou preparado para fazer minha cirurgia. Gratidão. Estou ótimo. Muito obrigado mesmo. Vou mais feliz. Gente, obrigado. Nota 10. Meu irmão Wilson, eu te agradeço. Eu queria te falar uma coisa. Esse conceito de moderno, eu também fui entender, porque durante as palestras sobre o rito moderno, o pessoal, um irmão falou que falava-se que foi na fundação, ele falou que não tinha nada a ver do rito moderno. Mas aí veio o nome dos modernos lá atrás. Daí que surge essa confusão. E aí a gente vai aprimorando a palestra. E eu queria dar um detalhe aqui interessante. Durante a primeira vez que eu fiz essa apresentação para o Dia do Maçom, nosso irmão Rafael Castro, que está presente, eu acredito que ele deve estar presente, ele entrou na Freemasons Hall e falou do tour. E eu acrescentei isso também na palestra. Eu acho que o nosso irmão Eduardo Fernando, venerável mestre da Legião Vitória, veio conversar comigo sobre a história do conceito dos irmãos da Escócia e da Irlanda. Então, a gente vai aprimorando. Eu acho que é isso que esse crescimento, essa história, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente conhecer. É uma história que eu acho que ela está no início. Aprofundar sempre. Tendo tempo, tem que ir para tempo, né? Maravilha, obrigado. Obrigado a todos. Meu irmão. Mais algum irmão deseja fazer uso da palavra? Meu irmão Rafael Castro está presente. A ideia foi dele e está aí presente. Confira. Meu irmão Rafael, deseja falar? Boa noite a todos. Morgado, parabéns pela palestra. Obrigado, meu irmão João. Aliás, esse tour você faz através do Google Maps. Você consegue entrar dentro da grande loja de Inglaterra. Negócio lindo. Vale a pena vocês fazerem. Visão 360 graus. É um negócio fantástico. Eu entrei no dia que o Mário estava apresentando essa. Nunca tinha feito isso. Arrisquei. Entrei. Vale a pena. É só digitar lá. A grande loja da Inglaterra que você consegue ir lá. Te coloca do lado de fora da loja, mas você consegue ir entrando dentro dela com o Google Maps. Abraço a todos. Obrigado, meu irmão. Meu irmão Rafael, o link está na apresentação, tá, meus irmãos? Já coloquei o link na apresentação. Só uma pergunta, irmão Mário. Eu posso disponibilizar esse material para o pessoal dos meus irmãos da loja, da Paladinos da Pátria, aqui em Belo Horizonte? Você me permite?
João Dias, a gente vai mandar por ele. Oi, o senhor manda para o seu e-mail. Mandando com a edição. Eu mando para o Oi, seu meu e-mail. irmão. Beleza. Vou disponibilizar então, tá, João? Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Opa, por nada. Irmão César Santos, você está... Boa noite, meu irmão. Boa noite, Mário. Essa palestra é fantástica. Quando eu era aprendiz, eu li muito sobre isso, porque era difícil entender, né? Essa maçonaria. Acho que esse início da maçonaria, né? As grandes lojas foram criadas, aí uma brigou, a antiga virou moderna, né? Moderna virou antiga. Essa briga que houve na criação de cargos, era só primeiro e segundo grau, não tinha venerável, como você disse, e foi evoluindo até que surgiu essa potência hoje, que é a maçonaria. Agora, a gente percebe que toda esta confusão do homem, né, que o homem é dual, ele fica se conciliando entre a fé e a razão, não é a partir de só 250 anos, né? Desde que nós fomos criados, a gente tenta ser assim plural. Agora, mesmo esta desavença, essas cisões, essas confusões, briga pelo poder, riqueza, vê que a maçonaria mantém o cerne, né? Na criação de um ser supremo, não é isso? E alguns aspectos a maçonaria mantém até hoje. Pode ter diferencias, né? A gente fala muito que o rito escocês é diferente aqui, é diferente lá, o rito brasileiro é diferente da grande loja, mas a gente sempre mantém o cerne. Está há 250 anos aí. Eu sinto muito pelos meus irmãos pedreiros que deixaram entrar os especulativos, porque eu imagino que deva ter sido assim, uma onda, um poder tão grande, e eles não iam sustentar realmente esse grupo de pensadores que entraram com inteligência, com bagagem intelectual, vontade de mudar o mundo, não é isso? E com poder no dinheiro. Né? Então, os pedreiros realmente ali não iam se dar muito bem por muito tempo mesmo. Mas a gente agradece, né? Agradece muito esse conhecimento que eles tiveram. Você mesmo comenta, né, que eles não tinham muita instrução, mas eles foram assim, precursores da engenharia, né? Vamos dizer assim, né? Eles mantinham segredos de engenharia, arco gótico, começaram a criar pontes sem nenhuma estrutura, só com pedras armadas. Então, ele tinha um conhecimento monstruoso, mais conhecimento ainda. O grande assim, legado que eles deixaram foi a criação desse organismo, que era a maçonaria, que virou essa potência hoje. Uma pergunta apenas, sobre a grande loja da Inglaterra, né? Quando ela é formada, ela passa a deter o poder de toda a maçonaria mundial, qualquer potência, uma potência, tipo assim, tem que pedir permissão a ela, tem que pedir uma autorização a ela, é isso? Mário, libera seu microfone aí, meu irmão. Obrigado, meu irmão João Dias. Meu irmão César, hoje existem 3 grandes potências no mundo que juntas autorizam uma grande potência. Isso eu fui aprender na época que eu fui ser deputado federal. O Grande Oriente do Brasil, a Grande Loja Unida da Inglaterra e a Grande Loja dos Estados Unidos. Elas 3 juntas, elas reconhecem. Então, parece, se eu não estou errado, quando uma delas, principalmente a Grande Loja Unida da Inglaterra, que é a mais antiga, reconhece uma potência, praticamente já está certo que está sendo reconhecido. Inclusive, agora, recentemente, várias grandes potências aqui no Brasil foram reconhecidas e normatizadas até pela gente mesmo. Obrigado. Parabéns, vocês. Irmão Iluminado, você quer desejar fazer uso da palavra? Eu gostaria sim, mano, João Dias. Irmão Mário, parabéns aí pela palestra. Eu gosto muito de história. E só um detalhezinho que eu peguei aqui, que eu achei bastante curioso, em relação. Quando você falou Anthony Sawyer, Sawyer é um nome conhecido. Primeiro que indica para a profissão, né? Só é serra. O year, né, o sufixo, ele é a profissão. Então, ele é um serrador. Ele era um comum.
O que me chamou a atenção, que esse Sawyer é o sobrenome do Tom Sawyer, aquele personagem norte-americano lá do Mark Twain, que por acaso Mark Twain era maçom. Então, será que o maçom Mark Twain usou o sobrenome Sawyer num garoto comum para na história dele? Eu achei tão curioso essa... Tá aí, meu irmão, eu acho que é um estudo que a gente pode, eu junto contigo, podemos buscar isso aí, mas o mais interessante é que realmente o nosso irmão Anthony não tem praticamente nada, nem quase na grande loja menina da Inglaterra tem alguma coisa sobre ele, são muito poucos detalhes que tem sobre ele, mas é um bom estudo, tá aí uma boa dúvida para a gente levantar, realmente é uma curiosidade interessante, ou uma curiosidade ou simplesmente como a gente pode falar, uma coincidência, mas pode ser que o irmão tenha razão, pode ser que nós tenhamos que levantar um detalhe que ele pode estar usando por causa disso. Podemos levantar esse detalhe, se o irmão puder, a gente pode ir junto nesse detalhe. Eu achei bem curioso, viu, irmão? Achei bem curioso, porque você falou Sawyer, eu já fui direto para o Mark Twain lá, né? Pô, interessante, né? Interessante, eu acho. É só, meu irmão, se quiser a gente busca junto alguma coisa, assim. Vamos junto, vocês vão receber o meu e-mail, aí a gente vai conversando, meu irmão. Ok. Moacir. Oi. Fala, Moacir. Muito obrigado, meu irmão João Dias. Meu irmão Mário, eu, depois que me aposentei, então eu estou me dedicando um pouco mais ao estudo da nossa ordem, né? E eu pude observar aí no nascedor, na trajetória da nossa ordem, é o seguinte, como é do seu conhecimento, são estudiosos, né? Aí se fala no nascimento da maçonaria na Inglaterra, na formação das lojas, isso basicamente dos graus simbólicos, né? Porque os graus teosóficos, os demais ritos, praticamente foram todos nascidos na França. Sim. Né? Praticamente de graus simbólicos na Inglaterra, a que nasceu lá realmente é o rito de York, ou de emulação, como os estudiosos chamam. Né? Depois os outros, o escocês, o retificado, todos eles, a maioria, nasceram tudo na França. O que eu achei interessante, meu irmão Mário, nesse estudo aí que a gente faz, é que é o seguinte, o Brasil, aqui no Brasil, quando se criou o Grande Oriente do Brasil, em 1822, né, eles pegaram a nomenclatura vinda de Portugal, né, porque Portugal se ligou primeiro à parte maçônica da França, que tinha o Grande Oriente francês. Então, de lá, através da época lá do irmão Miguel Antônio Dias, tudo, que trouxe a maçonaria para Portugal, né? Então, o que acontece? Lá se formou o Grande Oriente Lusitano. E de lá é que veio o nome para a formação do Grande Oriente Brasílico, né? Sim. Né? Que é o nome que se dava... Brasílico ou brasiliano, não se sabe ao certo. Né? Então, o que acontece? O que eu achei interessante é que os princípios maçônicos do nosso Grande Oriente veio da Inglaterra, ou seja, aquele princípio de que para ser maçom, tem que se crer num ser supremo. E não é permitida a iniciação de mulheres. Sim. Já na França, o conceito maçônico na França já é completamente diferente. Ou seja, lá se admite o maçom não precisar crer e existem ritos femininos. Né? Sim. Duas maçonarias com dois conceitos maçônicos completamente diferentes. E nós pegamos justamente o invertido, ou seja, pegamos a nomenclatura do Grande Oriente francês, que aqui é Grande Oriente do Brasil, e pegamos os preceitos da maçonaria inglesa. Exatamente. É uma coisa que a maioria dos maçons não presta muita atenção nesse detalhe aí. O irmão tem razão. Inclusive, pode pegar que nós pegamos, inclusive o nosso reconhecimento, e o outro irmão estava falando a respeito do reconhecimento, realmente, mas na realidade, a maioria das grandes potências nacionais, você pode pegar aí
da maçonaria mexicana, argentina, todo mundo busca reconhecimento nas grandes lojas de Londres. Essa que realmente é a sé, a grande sé mundial. O que, na realidade, nos Estados Unidos existe é a força deles, a força da instituição maçônica lá. Uma coisa grandiosa. Eu nunca fui lá, não, mas já vi vários vídeos. Minha filha já esteve lá e eu pedi ela para observar esse tipo de coisa. Estiveram em Washington. Washington é um grande templo maçônico. Sim. Alguém que esteve em Washington sabe disso. Né? Todo lugar você vê obelisco, você vê sinais maçônicos para todo lado. Quer dizer, a maçonaria lá sempre foi muito grande, muito forte, muito presente. Então, digamos assim, a grande loja dos Estados Unidos, ela tipo assim, eu acredito que ela seja, assim, pelo reconhecimento mundial, é a maior grande loja que existe fora da Inglaterra. É uma segunda, mas eu acho que, para efeito de reconhecimento de maçonaria mundial, eu acho que as grandes potências sempre buscam a grande loja de Londres, que realmente é da Inglaterra, que é a que congrega a maçonaria mundial. Eu acredito que isso tem tudo a ver, meu irmão Moacir, porque ela foi a primeira grande loja fundada, né? Exatamente isso. Ela foi a primeira loja. Agora, junto a essa proposta do nosso irmão anterior que conversou com você aí, eu acharia muito interessante, por exemplo, você estava falando sobre questões de pesquisa, né? Lá em Londres existe a Quattro Coronati, né? Que é aquela loja Sim. de pesquisas lá. Eu acredito que um irmão que tenha recursos como pesquisar com mais profundidade lá, acabe achando muito mais coisas, sabe? É que, tipo assim, hoje em dia a maçonaria não é mais aquela força que era há meio século ou mais um pouco atrás. Né? Então, hoje em dia... Moacir, eu achava até interessante, mas eu não consegui, tá? Hoje eu estava conversando com o nosso irmão Pascoal de manhã sobre fazer algumas pesquisas que a gente estava falando por telefone. Estou falando ele porque ele está aqui presente. Mas eu acho que se a gente conseguisse entrar na biblioteca da grande loja maçônica da Inglaterra, eu acho que tem bastante história ali para a gente aprofundar esses detalhes. Porque eu acho que ali tem bastante coisa. E ele fala, né, nos estudos que eu resgatei, ele fala muito que acha muitos detalhes, alguns detalhes principais nos livros que tem nessas lojas. Então, eles guardam isso com bastante. Se o irmão for assistir o tour, ele fala as lojas, o número, depois dá uma olhada, assista esse tour que você vai ver que ele tem bastante detalhe que para a gente é importante. Ah, tá ok. Outra coisa, meu irmão Mário, eu gostaria de saber, às vezes algum outro irmão que está nos assistindo aqui sabe me responder essa pergunta. O Grande Oriente Francês, ele ainda é operante, ainda reconhece potências ou ele extinguiu-se? Isso que eu gostaria de saber. Se algum irmão aí souber e puder me informar, o Grande Oriente Francês. Até o que eu sei, ele está presente, mas eu não sei se ele reconhece ainda não. Não sei, isso eu não saberia te dizer. Eu, particularmente, eu não sei te dizer. Eu já fiz pesquisa, não consegui achar a respeito. Então, se algum irmão souber alguma coisa e quiser me responder, quiser me passar algum estudo a respeito disso aí, tá? Eu estou disposto a passar meu e-mail, meu contato. É uma curiosidade que eu gostaria de saber. Está aí uma pergunta. Está aí uma pergunta, quando responder ao irmão Moacir, pode responder para mim também, que é uma pergunta interessante, gostaria de saber também. Eu agradeço da mesma forma. Obrigado, meu irmão Moacir. Meus irmãos, eu posso tentar responder essa pergunta? Pode sim, por favor. Irmão Moacir, meu nome é Lucas Gaudiano, eu sou da loja universitária Verdade e Evolução, aqui do Grande Oriente do Distrito Federal. Nós já estivemos juntos, meu irmão, aí no Grande Oriente do DF aí. Bacana. No Rio brasileiro aí. Bacana. Olha, primeiramente, uma explicação necessária sobre Anthony Sayer e Tom Sawyer, né? A pronúncia e a grafia são diferentes. Então, aquela questão levantada pelos irmãos, eles não são homônimos, né? Então, fica esse registro, o irmão Mário Morgado, que tem nos ministrado uma palestra com um conteúdo histórico muito bacana. A questão do Grande Oriente de França, o Grande Oriente do Brasil, não
não reconhece mais o Grande Oriente de França. O Grande Oriente do Brasil reconhece a Grande Loja Nacional Francesa, a Gelenef. Tá, ok. Não, desse detalhe eu não sabia, que, por exemplo, o nosso reconhecimento é junto às grandes lojas de Londres, né? Da grande loja. Mas o que ele perguntou, meu irmão Valdirão, só um minuto, o que ele está perguntando se a grande loja francesa já estava reconhecendo algum outro dos Orientes. Eu acho que eu entendi essa é a pergunta do irmão Moacir. E se o Grande Oriente francês ainda está em funcionamento ou não? Não, existe o Grande Oriente de França, que ainda é a maior obediência na França. Mas, a partir do momento que ela começou a reconhecer os direitos humanos, a maçonaria mista, a maçonaria feminina, o bloco, liderado pela Grande Loja Unida da Inglaterra, rompeu esse tratado com eles, né? E reconheceu a Gelenef, o Grande Oriente Grande Loja Nacional Francesa, que é uma obediência menor, mas que tem a regularidade, né, para nós, né, do Grande Oriente do Brasil e para a Grande Loja Unida da Inglaterra. É uma obediência bem menor, mas a questão de regularidade é importante e fundamental, porque a gente não pode deixar a maçonaria ao bel prazer dos indivíduos, né? Senão vai ter aí, como já tem, muitas maçonarias, né? Então, era esse o esclarecimento. Espero que eu possa ter contribuído aí com essa excelente reunião. Sem dúvida, meu irmão Lucas. Eu te agradeço muito. Inclusive, eu pedi a permissão do meu irmão João Dias, só fazer uma pergunta para o meu irmão Lucas. Irmão Lucas, escuta, em função da pandemia, acabou não acontecendo o encontro de Brasília, do rito brasileiro, que seria em julho. Ainda se pretende fazer isso no futuro ainda? Olha, eu vou ficar te devendo essa resposta, mas eu vou conversar com o secretário aqui de orientação ritualística, que é o irmão Mauro Magalhães, não sei se o irmão conhece, e ele vai nos dar essa resposta. Eu, infelizmente, não sei se ela vai acontecer presencialmente. Pode até ser que aconteça, mas não durante esse período, né? Às vezes, só depois da vacina, né? Não sei. Tá ok, muito obrigado, irmão. Tá ok, obrigado, irmão. Se me permite, Eu agradeço. Boa noite. Essa questão do domínio de uma potência, de uma obediência, que é o caso da Grande Loja Unida, e de outras duas, mas o sistema é parecido com o da FIFA em relação ao futebol. A FIFA, ela é comandante do esporte chamado futebol. Todas as confederações, posteriormente as federações e os clubes, eles devem a regularidade à FIFA. Na Europa existem algumas ligas, ou pelo menos uma grande liga europeia, mas, na verdade, ela tem a autorização da FIFA para trabalhar nas suas competições. Se aparecer uma outra FIFA, a FIFA 2, quer dizer, um futebol que já está com esses problemas todos, quer dizer, acaba ficando uma situação absolutamente fora de propósito. Com relação à biblioteca lá da Grande Loja Unida, é parecido com a biblioteca do Vaticano. Lá dentro deve ter uma opção de coisa escondida que a gente não tem muito acesso. Mas o registro da história da maçonaria e o registro da religião, no caso do Vaticano, os grandes mistérios, entre aspas, estão ali, né? Se a gente tiver acesso, a gente vai aprender muita coisa. Foi só um comentário. Muito obrigado. Irmão João Dias, só um detalhezinho. Eu estava vendo, o irmão falou agora aqui sobre a grafia ser diferente. Eu achei um documento sobre o rito de York que tem a grafia como Sawyer, a mesa do S-A-W-Y-E-R. No entanto, eu achei um outro documento aqui, que é de 1717, achei antigo, é num site Scribia, que fui cafuchando, esse negócio deve ser da Inglaterra. Aí está sem o W. Interessante. São dois documentos antigos e esses dois documentos aí tem diferença entre eles. Meu irmão Minato, eu procurei saber, porque eu também, no começo, eu vi com W, mas a grande maioria é tudo sem W. Anthony Sauer sem W. A grande maioria. Então. Boa noite, venerável.
Parabéns pela palestra. Normalmente, eu tenho aprendido muito com a participação nessas videoconferências, principalmente da loja... É São João 27, é isso? Porque aí no site parece São João 27, alguma coisa, Cavaleiro de São João. Como é que é o nome da loja? Nós formamos um grupo, né? Grupo brasileiro, grupo Graus Simbólicos. Tem um microfone aí interferindo. Irmão Mário, liga seu microfone, fica barulho remoto aí. Obrigado. Pois não, irmão Jorge. Prossiga. Eu falava sobre... Nossa loja aqui, nós denominamos de Rito Brasileiro Graus Simbólicos, que são diversas irmãos de diversas lojas, né? Sim. Porque no e-mail aparece São João, alguma coisa assim de São João 27, sei lá, alguma coisa assim. Tem irmãos da loja Cavaleiros de Aço, né? Isso. Isso. Mas eu quero fazer uma pergunta ao irmão Mário Morgado. Eu, em palestras anteriores, nós falamos sobre a tríade liberdade, igualdade e fraternidade. Essa é a tríade, o lema original da maçonaria universal, e baseada em que parâmetros formou-se essa tríade liberdade, igualdade e fraternidade, ou isso não tem a ver com a maçonaria, essencialmente? Esse é o lema da Revolução Francesa, que foi depois adotado pela própria maçonaria, mas a criação é da época da Revolução Francesa. Essa informação que a gente tem historicamente. Tá. Existe um outro lema diferente desse? Meu irmão, já existiam outros lemas diferentes desses. Quais sejam? Assim, de cabeça eu não tenho, até o nosso irmão Venerável Fernando, eu acho que ele estudou isso na maçonologia, ele já comentou comigo, eu não me lembro de cabeça, mas existiam outros termos que eram usados sim. Tá, irmão Fernando? Não sei se ele está ouvindo. Liga o teu vídeo. Meu irmão, Mário, boa noite, meus irmãos. Pela informação que eu tenho, eu vou sair do local onde eu estou aqui, pela informação que eu tenho, inclusive a maçonaria dos Estados Unidos usa um outro tema, tá? A maçonaria dos Estados Unidos usa um outro tema, a maçonaria francesa, ela própria parece que não usa, algumas vertentes não usa as três palavras, fraternidade, igualdade e liberdade, e a maçonaria alemã, a maçonaria alemã também tem um outro lema. Então, carece muito ver em qual potência as lojas estão filiadas ou posicionadas, mas o lema não é único, tá? A própria... eu pensei que ele fosse universal, irmão Eduardo. Não é. Estados Unidos, França, Alemanha usam lemas diferenciados, tá bom? Carece também os irmãos averiguarem, por favor, não tomem isso como verdade, né? Sim, claro. Não tomem isso como verdade, por favor, procurem. Aproveitando que eu peguei a palavra andando, eu estou trabalhando, o Mário Morgado sabe disso, primeiro cumprimentar todos os irmãos João Dias, é um prazer revê-lo, nos vimos poucos. Irmão Mário Morgado está de parabéns. Eu queria deixar uma dica para os irmãos aqui. Procurem o filme Os Pilares da Terra. Os Pilares da Terra. Netflix? É um filme... Netflix no tem? Netflix eu acho que tem, né? Eu tenho ele em DVD, mas no Netflix eu acho que tem. Procurem. É um filme esclarecedor. Podem assistir com as cunhadas, com sobrinhos, sem problema nenhum. Com certeza foi financiado por um grupo de maçom ou pela maçonaria de algum lugar. É um filme que vale a pena assistir. Recomendo os irmãos, final de semana deve ser com chuva em alguns estados ou em algumas cidades. Assistam o filme e vão ter um enorme prazer em assistir o filme. São 4, 6 horas de filme. Assistam em 2 dias, porque é cansativo, mas vale a pena. Fica aí a dica. Obrigado por ter me prolongado aí, aproveitando a deixa do nosso irmão. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, irmão Eduardo.
o assunto é vasto e eclético também, né? É muita coisa para a gente resumir numa videoconferência, né, meu irmão? É fascinante essa questão. Uma dica também que eu dou, aproveitando a deixa, estão me deixando falar, eu tenho que aproveitar muito rápido. Foi não. Os irmãos que puderem, procurem os cursos da Uninter de pós-graduação. Não é reservado só a pós-graduação a quem tiver a faculdade, já curso superior, mas extensão universitária. Tem 2 cursos, maçonaria, maçonologia, história e filosofia, e maçonaria nos tempos atuais, democracia e história nos tempos atuais. Meus irmãos, eu vou fazer a segunda agora, já fiz a primeira, vou fazer a segunda pós-graduação, devo começar no mês que vem, e recomendo aos irmãos, querem aprender um pouco mais de maçonaria, se aprofundar em temas que nós não discutimos em loja, façam os cursos. E não deixem de assistir o filme, tá bom? Um abraço. Temos também um filme na Netflix, que é A Catedral do Mar. Né? Se os irmãos puderem ver também. José Carlos, meu irmão, pode fazer o uso da palavra. Boa noite, meu irmão João Dias, meus irmãos. Só para me apresentar, que é a primeira vez que eu participo aqui com vocês. Agradecer o convite aí feito pelo irmão Mário. Dizer que eu sou o Zé Carlos, sou filiado à loja de Miguel Pereira, Resplandecer da Acácia, no Oriente de Miguel Pereira. Sou morador de Angra e aqui nós estamos trabalhando na construção de uma loja em Angra dos Reis, do rito Adorinamita, que é de onde eu sou oriundo também, lá em Miguel Pereira. Parabenizar aí ao irmão Mário Morgado pela apresentação do seu trabalho e pedir que me chamem nos próximos. Fiquei honrado com o convite e estou à disposição. Preciso continuar aprendendo sobre maçonaria. Muito obrigado, meu irmão João Dias, e aos irmãos aí. Mário, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Uma boa noite. Seja bem-vindo. Mário, fala aí. Bom, quero agradecer primeiro aos irmãos. Eu queria fazer uma deferência ao Eduardo Fernando, que é um grande estudioso. Eu acho que está aí um irmão que... Alguns irmãos aqui da 33ª, que eu acho que a gente pode... Eu vou passar o telefone ao nosso irmão João Dias, acrescentar o grupo do RB, apesar de não ser do rito brasileiro, mas eu acho que aqui essas palestras elas estão sendo muito elucidativas, estão trazendo grandes aprendizados para a gente, é toda terça-feira. É um projeto do nosso irmão João Dias. Eu quero primeiro agradecer a ele por ter me dado essa oportunidade. A gente está tentando buscar ajudar o nosso irmão João Dias com outras palestras. O nosso irmão José Rodrigues já apresentou algumas palestras, vai apresentar outras. São irmãos que estão nos ajudando bastante. Os irmãos que a gente convidou, muito obrigado. Eu espero ajudar. Eu acho que a gente tem muito ainda que aprender. É muito pouco que a gente aprendeu aqui hoje. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender. E a gente pode ver pelas declarações e pelas dúvidas dos irmãos. O nosso irmão Jorge, né? Tem muito detalhe aí que a gente pode pesquisar e a gente tem muito espaço para a gente aprender. É importante isso aqui. Eu acho que, como eu tenho falado em algumas lives, quem sabe nós não estamos começando uma nova era na maçonaria. Lá atrás, em 1717, nós começamos a era especulativa. Será que nós estamos começando a era era tecnológica na maçonaria? É uma boa reflexão, quem sabe? Eu sei que isso aí tem bastante coisa, mas está começando. A gente está aprendendo. A gente não está praticando os nossos ritos, mas eu acho que a pandemia nos trouxe para a gente refletir um pouco. Vitorino Vieira, obrigado aí pela presença, se não falou nada. Nosso irmão Júlio César Viana recebeu o convite hoje, obrigado por ter vindo. Por favor, meu irmão, deixe o contato lá no chat para a gente depois repassar aí o nosso material. E o nosso irmão Cacá, ele é seu fã, hein? Depois nós vamos conversar, tá, meu irmão? A recíproca é verdadeira. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço a todos os irmãos. Oi, irmão Júlio Viana aí. Tudo bem, Júlio? Jorge. Parabéns, meu irmão Mário, pela excelente peça de arquitetura, viu? Me sinto honrado de estar na presença dos irmãos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E o irmão João Dias
Deus não ter aceito aí, viu? Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Hoje eu fiquei caladinho aqui, porque realmente o irmão Mário deu um show de conhecimento para nós aí, né? Assim, resgatando talvez algumas coisas que já tivesse perdido lá no recôndito do hipotálamo, né? Talvez ele reativou essa chama. Agradecer, irmão Mário, mais uma vez, agradecer a tolerância dos irmãos e ao irmão João Dias pelo convite. Espero na próxima terça-feira que a gente possa estar junto novamente. Muito obrigado, meus irmãos. Pois não, meu irmão. Na próxima terça-feira vai ser o nosso irmão Edivaldo Machado. O tema é o primeiro dever. Nosso irmão é de Goiás, né? Meus irmãos, encerrar os trabalhos. Nossos incertos passos, vinde guiar.